O reinado de Cristo será na terra e não no céu. A esperança cristã, ao longo da história, tem sido muitas vezes associada à ideia de ir para o céu após a morte. No entanto, uma leitura cuidadosa das Escrituras e o testemunho dos primeiros cristãos apontam para uma verdade muitas vezes esquecida. O reinado final e glorioso de Cristo se estabelecerá na terra restaurada, e não em um céu etéreo e desmaterializado. Esta doutrina, conhecida como quiliasmo ou milenismo, tem raízes profundas na Bíblia e no pensamento dos pais da Igreja. 1. A promessa de um reino na terra. Desde o Antigo Testamento, Deus promete a vinda de um Messias que governará sobre a terra. As profecias messiânicas não apontam para um governo nos céus, mas sim para um reino concreto, visível e terrestre. Isaías 2, 2 e 4 declara: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. E virão muitos povos e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Este texto, como tantos outros em Isaías, Miqueias e Zacarias, fala de uma era de paz, justiça e governo divino sobre as nações da terra. A esperança judaica e posteriormente cristã era de que o Messias viria para restaurar todas as coisas. Cf. Atos 3:21. 2. As palavras de Jesus. Jesus nunca ensinou que o objetivo final da fé era escapar da terra e morar no céu. Pelo contrário, ele falou de um reino que viria à terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. A oração do Pai Nosso reflete a centralidade da missão de Jesus, trazer o reino de Deus à terra. Em Lucas 22, 29, 30, ele afirma: E eu vos designo o reino, como meu Pai mo designou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Essa cena aponta claramente para um reinado terreno e concreto. 3. A ressurreição dos mortos. Um corpo para reinar. Aqui, a doutrina da ressurreição também reforça essa visão. Paulo ensina em 1 Coríntios 15 que os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus após a ressurreição. Se o destino final fosse o céu, por que precisaríamos de corpos físicos restaurados? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Paulo não está falando de um corpo espiritual como algo imaterial, mas sim de um corpo vivificado pelo Espírito, preparado para viver na nova criação, a nova terra. 4. Apocalipse, o reino milenar e a nova Jerusalém. O livro do Apocalipse é um dos testemunhos mais claros sobre o reinado de Cristo na terra. Em Apocalipse 20, lemos: E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Estes 1000 anos são entendidos por muitos pais da Igreja como um período literal em que Cristo reinará com os santos sobre a terra. Após esse período, temos a visão da nova Jerusalém descendo do céu para a terra. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Apocalipse 21, 2. Note que não somos nós que subimos ao céu, mas é o céu que desce. A meta da redenção não é nos tirar da terra, mas transformar a terra em um lugar habitável para a glória de Deus. Yango, o testemunho dos pais da Igreja. Vários escritores cristãos dos séculos 1 e 2 confirmam que a esperança cristã era um reinado futuro de Cristo na terra. Destacamos 3 deles. A. Papias de Hierápolis, século I, discípulo de João, Papias escreveu: Haverá 1000 anos após a ressurreição dos mortos, durante os quais o reino de Cristo será estabelecido visivelmente na terra. Fragmentos citado por Irineu. B. Justino Mártir, c. 165 d.C. Em seu diálogo com Trifão, Justino afirma:
Mas eu e todos os verdadeiros cristãos ortodoxos sabemos que haverá uma ressurreição da carne e 1000 anos em Jerusalém restaurada. C. Irineu de Lyon, c. 130-202 d.C., discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, Irineu escreveu extensivamente sobre o reino milenar em sua obra Contra as Heresias. Assim como a cabeça foi ressuscitada primeiro, nós também, que somos o corpo, seremos ressuscitados no tempo designado, unidos à cabeça. Então, aqueles que forem julgados dignos habitarão novamente a terra. Contra Heresias, livro 5. Irineu afirma que o reino será uma restauração da criação, e não um abandono dela. 6. O problema da helenização da fé. A ideia de que o destino final do cristão é o céu começou a ganhar força a partir da influência da filosofia grega, principalmente por meio de Orígenes e, mais tarde, Agostinho. Para os gregos, o mundo material era inferior e corrupto. A salvação era a fuga do corpo e do mundo físico. Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, abandona o milênio literal e interpreta o reino como a era atual da Igreja. Com isso, a esperança concreta de um reino de Deus visível e terrestre começou a se esvaziar na teologia ocidental. Contudo, isso não reflete o ensino claro das Escrituras, nem o consenso dos primeiros cristãos. 7. A restauração da criação. Romanos 8 apresenta um argumento impressionante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. IM 8, 19 e 21. A criação aguarda a redenção, não a destruição. Pedro reforça isso. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Assim, a nova terra será o palco do reino eterno de Deus. 8. O reinado de Cristo e dos santos. Daniel 7,27 declara: o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Isso é confirmado por Apocalipse 5,10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os santos não reinarão no céu, mas sobre a terra restaurada. 9. Implicações práticas. Se o reino de Cristo será na terra, isso muda nossa maneira de viver a fé. Valorizamos a criação. O mundo não é um erro, mas algo que será restaurado. Aguardamos a vinda do reino, não como fuga, mas como restauração. Vivemos com esperança ativa, preparando o coração e o mundo para a vinda do Rei. Como diz Hebreus 11:16, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa cidade descerá do céu. Ela será o centro do reino de Cristo na terra. Conclusão. A esperança cristã não é abandonar a terra para viver em um céu espiritual, mas ver a terra cheia da glória do Senhor. Abacuque 2,14. Como o Éden restaurado com Cristo, reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Desde os profetas do Antigo Testamento, passando por Jesus, os apóstolos e os pais da Igreja, o testemunho é unânime. O reino de Deus virá à terra, e os santos reinarão com Cristo em uma criação renovada. Essa é a esperança da ressurreição, a esperança do Evangelho, a esperança da Nova Jerusalém. Santo,